Mas vamos lá. Em nossa literatura antiga de comentários e misticismo, toma-se a palavra pardes para indicar 4 abordagens da Torá, 4 formas de extrair seus tesouros de significado. Pardes é um acróstico. É quando você pega as iniciais de várias palavras e forma uma outra. Só que é curioso, porque pardes em hebraico quer dizer jardim. É um jardim. O que eles estão dizendo? A atividade interpretativa é um jardim. Eu aprendo para cuidar. É o que Alcione dizia. A mensagem precisa ser conhecida, meditada, sentida e vivida. É um processo. Mas o que é o pá? Vamos lá. Do pardes, né? A letra P aí. É o Peshat, primeiro nível. Remes, segundo nível. Derash ou Darash, que é o terceiro nível. E o Sod, que é o último nível. O que é o Peshat? O primeiro nível seria o sentido literal, puro e simples do texto. Só que não é sentido literal de ir ao pé da letra. Vamos tomar um cuidado com isso aqui. O Peshat é o sentido literário. Literário. O que significa isso? Quando eu abro Gênesis e digo assim, no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Então eu não posso chegar aqui e dizer, Gênesis diz que a terra estava cheia. Aí não dá. Aí não tem jeito. Porque eu estou desprezando o texto. O texto está dizendo que a terra não tinha forma e ela era vazia. Esse é o sentido Peshat. Ou seja, o sentido Peshat é ficar atento. O que está escrito? E é a primeira pergunta que Jesus faz ao doutor da lei. O que está escrito na lei? Segunda pergunta, como lês? Olha que bonito. Porque o primeiro nível, o Peshat, é o nível literário do texto. E os outros, Remes, Derash e Sod, são níveis mais sofisticados e são níveis puramente interpretativos. É como você lê. Mas nós não podemos tirar o piso. E isso é muito comum. Não é? Então, é comum a pessoa dizer assim, é porque como está escrito no Evangelho, nenhum pássaro cai da árvore sem que Jesus queira, mas isso não está no Evangelho. Não está escrito lá que passarinho cai. Não está. E aí não tem jeito, né? É preciso ter uma atenção com o texto. E a gente percebeu, assim, quem está acompanhando, às vezes alguns ficaram ansiosos, porque queria que a gente já entrasse nos versículos, e a gente estava falando de estrutura literária, mas era por respeito ao nível Peshat. Se a gente não conhece a estrutura literária, as divisões do Gênesis, a gente vai voltar nisso sempre, se a gente não domina o que está escrito isso, o primeiro capítulo trata isso, a ordem é essa, é assim, cada dia as palavras, nós vamos ver isso aqui, maravilhoso, o nível Peshat, literário. O que está escrito, qual que é o significado da palavra, dicionário. É muito interessante, é que eu me permito recordar, né, de 2 figuras, né, 3. Leão Zálio, Sobral e o seu Honório. O seu Leão é muito curioso, né, porque o seu Leão não teve acesso a uma educação formal, né, de fazer uma universidade, não teve, mas o homem era de uma cultura e ele tinha um dicionário, né? Tinha um dicionário, uma enciclopédia. Uma enciclopédia e um dicionário. E eles pegavam a roupa do Chico, assim, aí via um negócio, ia lá na enciclopédia, olha, lia. Depois ia no dicionário, olhava a palavra, anotava. E eu lembro que a primeira vez que eu contei com o seu Leão foi fazer um curso de vinculação e desvinculação. Não aprendi até hoje, mas fiz o curso. Né? E foi incrível, né? Porque ele pegava assim o negocinho dele e pegava o dicionáriozinho. O outro foi o Sobral, né? Que tinha aqueles dicionários que encontrava com o dicionário, eles recortavam o texto, comprava várias bíblias, cortava, porque não tinha harmonia.
Então eles cortavam as passagens e colocavam os pedacinhos, e eu montando aqui, um negócio impressionante, né? Com um dicionáriozinho bíblico, e o próprio Senhor Honório, um dia, eu pedi para ele me ensinasse a estudar Evangelho, então ele separou uma tarde no Grupo Emmanuel, 2h da tarde, eu fui para lá, era uma terça-feira, e aí ele me recebeu, aí cheguei lá, estavam os dicionários, as enciclopédias, dicionário bíblico, não tinha muita coisa em português. Hoje tem uma avalanche de material, a gente não estuda por preguiça, tem material de tudo, antes não tinha. Isso era 89, 90, por aí. Ele abriu o que tinha, me lembro, se fosse hoje. Ele pegou um texto assim mais simples, que era Moisés sendo colocado no cesto. Do cesto untado de betume. Eu olhava para aqui e falava, meu Deus do céu, eu vou tirar. E aí ele começou a falar do betume. Do betume que foi passado na cesta que Moisés foi colocado no rio. E eu aqui com os olhos regalados, né? Aí pegou o dicionário, foi olhar o que era betume, as funções do betume, por que passava. E aí foi. Depois foi pegando livros de Emmanuel, e aí começou. Então ele foi percorrendo comigo todos os níveis. Primeiro, nível literal. O que está escrito? O que está escrito? Ah, Moisés foi colocado numa cama de madeira? Não foi. Foi num cesto de vinho untado de betume. Esse literário eu tenho que ir lá e ler. Não tem mágica. Tem que ler o texto. Tem que entender a palavra. O que significa? Porque senão a gente comete impropriedades, assim, as erros que são às vezes crassos, né? E que não pode, a gente precisa ter atenção com isso. Então, um livro literário, da literatura, do texto, dos conectivos, o que é advérbio, tempo verbal, substantivo. Prestar atenção nesse nível, e é o que eles falam aqui, o Pechado. Depois vem o Remes. O que é o Remes? Seguimos a estrutura sintática e gramatical de um versículo, levando em conta que certas palavras possuem um significado simbólico ou metafórico. Então, no Remes já começou a leitura. Então, o que é o Remes? É o mundo das metáforas. Eu já vou para o mundo da metáfora. Bom, então, eu sei que quando Jesus diz os últimos serão os primeiros serão os últimos, ele não está falando de fila de banco. Porque na fila de banco, se você for o último, você é o último mesmo. Você é o último. Embora vai ser o primeiro. Uma hora você vai ser o primeiro da fila. Não é? Mas não é esse o sentido. Há um sentido metafórico. Isso é Remes. Porque senão, por exemplo, me recordo, num congresso em Goiás, uma moça, era jovem, assim, devia ter uns 30 e poucos anos, grávida, devia estar quase dando à luz. E ela me procurou assim, apavorada. Os olhos dela estavam lacrimejando. Ela estava assustada. E ela me pegou, a mão estava fria, estava suando, porque o tema tinha a ver com transição planetária. E ela leu o sermão profético que estava escrito: ai das grávidas e das que amamentarem naquele dia. E ela estava angustiada. Por que Jesus tinha dito ai das grávidas? Então, ela leu o nível Pechado? Leu. Ela leu direitinho, Jesus realmente fala isso. Ai das grávidas e das que amamentarem naquele dia. Está escrito isso. O nível Pechado ela cumpriu. Ela não deu conta do Remes, do nível Remes, que é o nível metafórico. Que é óbvio que Jesus não está falando de gravidez biológica. Ele não está falando de um processo de gestação biológica. E ele não está falando de uma amamentação da lactente, do seio.
do leite materno. Esse é o nível remes. O nível da metáfora, da conotação. A palavra tem um significado, mas ela tem outros, ela quer dizer outras coisas. E a gente está atento ao nível da metáfora. É claro que isso é de uma complexidade imensa. Só o nível remes já daria, no nível remes aqui, daria para ir longe. Por exemplo, dia. Deus criou o primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, e criou o sol no quarto. Mas como é que tinha dia se o sol não foi criado? No nível literal, no nível literário, há uma contradição no texto. Porque não pode ter dia se não tinha sol. Como é que vai ter dia? Nem noite. Então é óbvio que a palavra dia aqui precisa ser interpretada no nível remes, no nível metafórico. É dia com outro significado, e não o dia da translação da Terra em torno do próprio eixo, que dá aproximadamente 24 horas e alguns quebradinhos. Não é isso. Não é isso. Esse é o nível remes. Alguma dúvida do nível remes? Isso é no segundo, ainda tem mais dois, hein? E às vezes a gente não dá conta de fazer o 2, que é o nível metafórico. É claro que a metáfora tem complexidades. Às vezes um texto inteiro, uma parábola inteira é uma metáfora. Às vezes você pega uma passagem do Evangelho, todas as palavras são metáfora. Não é? Então, os fariseus chegam para Jesus e falam assim, dá um sinal, você está falando que vai ter uma transição, dá um sinal para a gente. E ele responde assim, simples, objetivo, claro, como de costume. Nenhuma geração, nenhum sinal será dado a essa geração incrédula, a não ser o sinal de Jonas. Que sinal de Jonas? Que é isso? O sujeito não entendia, ficou sem entender 10 vezes. Jonas foi lá dar a profecia para Nínive, ficou na baleia. Que sinal de... Tem sinal, Jonas? Tudo que Jesus falou era uma metáfora. Ou então quando ele diz assim, se o teu olho te escandalizar, arranca-o. Se a tua mão te escandalizar, corta. Porque é melhor você atar uma mola de azenha, que é uma pedra gigante que a gente viu lá em Cafarnaum, né? Que um animal puxava assim em círculo para poder triturar o trigo. É preferível você amarrar uma mola de azenha no pescoço e pular no lago de Genezaré do que escandalizar um desses pequeninos. Agora você imagina isso. Se eu for levar isso literalmente. Não, agora eu não quero cometer nenhum erro mais na tarefa espírita. Vou amarrar uma pedra no pescoço e vou pular na Lagoa da Pampulha. Tem sentido? Não tem sentido. Então, toda essa fala de Jesus, toda ela, não pode ser interpretada no nível Pechat. Agora eu tenho que entender Pechat. Porque o que é mola de azenha? Para que era usada a pedra? Qual era a função dessa pedra? Porque senão não vou entender o nível remes, que é o nível metafórico. Quer dizer, que metáfora é essa que Jesus está querendo dizer? Depois tem o terceiro nível, que é o nível Darash. Simplesmente omite a estrutura sintática de um versículo e até mesmo ignora seu contexto, percorrendo a Torá em busca de significados apontados pela alusão e pela associação. Então, no nível Darash, ou no Midrash, eu pego um texto e saio
associando ele com outros textos e compõe o chamado colar de pérolas. Então é a técnica do colar de pérolas, que é o que Emmanuel usa na série Fonte Viva. Ele pega um versículo e sai fazendo N conexões. Você fala, meu Deus, onde que ele tirou isso? Esse é o nível da Arash. Tá, além do Pechat, você tem que, para você entender, por isso que é difícil às vezes. Para entender Emmanuel, tem que passar pelo Pechat, tem que passar pelo Remes, que é o nível metafórico, e entrar no terceiro nível, que é o nível de associação. Porque às vezes você olha para o versículo, olha para o título e fala, meu Deus, o que esse título tem a ver com o versículo? O que Emmanuel pretende? Aí quando você começa a ler, vai vendo as conexões que ele faz. Então, só letra Pechat para mim, por favor. É P-E-S-H-A-T. O Remes é com Z no final. Remes. E o Derash é com S-H. Não é com X, não. É S-H. Derash. E por fim, o Sod. Eu adoro isso. Esse é adorável. A leitura mais íntima e profunda de um texto, seguindo a concepção mística da Kabbalah e atingindo um grau de profundidade do significado que vai muito além dos anteriores. Nossa, mas Kabbalah? Pois bem, senhores. No livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, Humberto de Campos faz referência à missão de Bezerra de Menezes e diz que, na época, o Bezerra se torna um porta-voz de Ismael e ele está escrevendo num jornal brasileiro. Vários artigos, ele escreveu vários artigos sobre interpretação do Evangelho. Esses artigos foram reunidos numa coletânea, 3 volumes. Então, assim, são muitos artigos mesmo. E eu fui examinar os artigos de Bezerra de Menezes. E o que eu descobri? Vários artigos de Bezerra de Menezes sobre Cabala. Mas são muitos. Eu fiquei assustado. E ele conhecia, era muito. Não é pouco, não. É muito. E usando Cabala e doutrina espírita e evangelho, eu fiquei aterrorizado. Fiquei uma semana assustado. Porque eu não imaginava isso. E está fazendo referência lá. E aí fui conversar com a Ilha sobre isso. Porque a Ilha foi para a Espanha, um grande centro de Cabala, né? Estudou, uma grande professora. E ela me disse assim, Mani, mas por que você está assustado? Não, mas não é Bezerra de Menezes, não é Cabala? Eu falei, não, calma. Não é a Cabala da Madonna, não. Porque a Cabala da Madonna é o seguinte, você pega o número, a placa do carro, para dar sorte, é o número da casa. Isso não é isso. Isso é misticismo tolo. É a profunda, séria. E aí ela começou a me contar uma história. Ela falou assim, por que você está assustando? A Cabala é o espiritismo do judaísmo. Todas as noções que estão no livro dos Espíritos, que eu estou lendo, ela disse, estão na Cabala. E por que ela era feliz? Porque eles tinham um conceito seguinte, interessante isso, interessante. Imagine, a humanidade estava numa fase de evolução que não podia lidar abertamente com as questões espirituais, não é isso que Emmanuel diz? A primeira revelação pega a humanidade na fase da infância. Jesus encontra a humanidade na fase da maioridade. O Espiritismo encontra a humanidade na fase da maturidade. Por isso que ele fala abertamente sobre questões espirituais. Espírito, mundo espiritual, perispírito, reencarnação. Antes não podia falar. Não podia falar.
Você não vai pegar uma criança de 2 anos de idade para discutir agora a crise econômica, financeira e política no Brasil. A menos que essa criança seja um gênio. Então, tudo tem que estar adequado ao grau de compreensão. Então, o que eles faziam? O aluno ia para as escolas estudar com o mestre, primeiro ele começava só pechado. Só pechado. E ele tinha que saber o Velho Testamento de cor. Quem topa? Paulo recitava todo o Velho Testamento de cor. Tem que decorar todo o texto. Esse era o primeiro nível. Então, escolinha de interpretação bíblica. Primeiros anos, decorar todo o texto. Aí vai para o segundo estágio, remes. O que é metáfora, o que não é, simbolismos, simbolismo de número, etc, etc, etc. Aí ele amadurecia. E ia para o Midrash, que era um nível top. Que aí ele já começava a fazer conexões e começava a extrair coisas que não estão lá aparentemente no texto. Você só consegue tirar quando você compara. E a gente vê isso, por exemplo, na doutrina. Você junta texto de Kardec e descobre coisas que você não juntasse os textos, você não descobriria. É o Derash. Depois, quando a criatura se tornava um grande mestre no estudo da Torá, ele era convidado por um grupo fechado, secreto. Tinha que fazer um juramento em que ele era proibido de comentar isso com qualquer pessoa. Que era qual nível? O Sod. Os aspectos espirituais da interpretação. Olha que interessante. Não é por coincidência que Pardes, a palavra formada pelas iniciais das 4 palavras citadas no parágrafo acima, Peshat, Remes, Derash, Sod, significa literalmente horta ou jardim. Essa tradução simboliza a exuberante riqueza de pensamento e inspiração que pode surgir dos textos sagrados, se soubermos como cultivá-los e como colher os frutos mais difíceis de alcançar. É um cultivo, né? Por isso que Emmanuel chama de vinha de luz. Ou colheita de valores espirituais para a vida eterna. Não é bonito isso? Então a gente vai percorrer aí esses vários níveis, tem 70 faces, nós não queremos esgotar, é impossível. Se a gente ficasse estudando Gênesis 1 bilhão de anos, nós não vamos esgotar.